Unção Profética Produções. Unção Profética Produções. Abre o coração, deixa Deus entrar, ouça com atenção, Deus quer lhe falar, venha receber a unção que está no ar, unção profética, unção profética. Romanos capítulo 1. Nós leremos o verso 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Você que vai viver da fé, por favor, feche os seus olhos e ore a Deus, a esse Deus maravilhoso, esse Pai nosso que estás nos céus, que está disposto a nos ouvir hoje de manhã. Se dirija a Ele, agradeça antes de qualquer outra coisa. Agradeça a oportunidade de estar na casa dEle. Pai, nós louvamos muito o Teu nome, pelo privilégio e a oportunidade de estar mais uma vez na Tua casa, na Tua presença, para poder aprender, ouvir a Tua voz, ser dirigido pelo Teu Espírito, e que nessa manhã não seja diferente, a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, e que jamais ela volte para Ti vazia, sem antes porém cumprir tudo aquilo que lhe apraz, conforme o Senhor a designou. Por isso nós expomos o nosso coração a essa palavra poderosa, mais afiada do que uma espada bigúmia, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Que hoje fique claro, Pai, que a Tua palavra tem poder e que não há outro Deus além de Ti. Abra os nossos olhos e o nosso entendimento para receber a Tua palavra e esta palavra frutifique a 100 por 1. Para isso, mais uma vez, usamos o nome de Jesus para desfazer toda a obra do diabo, toda a intenção maligna contra nós, contra o Teu povo, as nossas famílias e os bens que o Senhor tem nos dado. Que Satanás, principados e potestades continuem atados, emudecidos e neutralizados no que diz respeito a nós e aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Muito obrigado, Pai, pelo recurso da oração. Obrigado pelo estudo que já tivemos hoje de manhã diante do Teu Filho. Obrigado, nós te agradecemos por tudo, no nome poderoso de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Eu gosto muito desse texto porque ele elucida uma série de coisas que de fato o Evangelho é para nós. Por isso hoje de manhã eu quero falar o que realmente o Evangelho é. Irmãos, é muito importante você entender o enunciado das coisas. Quem se submete a uma avaliação de concurso público ou de qualquer outra prova, para ter uma certeza de que a resposta será acertada, antes de qualquer outra coisa, ele vai precisar entender o enunciado da pergunta. Sem esse entendimento do enunciado, fica muito difícil você responder a questão correta. Por isso, nós precisamos entender o cerne das coisas, o que isso significa, o que Deus quer dizer através dessa palavra. Por isso o tema de hoje de manhã é o que realmente o Evangelho é, para mim ou para você. Quando você de fato entender o que o Evangelho é, talvez mude toda a formatação que você vinha tendo até o dia de hoje. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos a história, a gente observa que uma série de coisas se transformaram ao longo da história. Ontem eu estava assistindo na Globo News uma reportagem com um criador do celular. O celular pesava quase 500 gramas e ele começou a mostrar o valor que aquele aparelho tinha, mas o significado da evolução que aquilo obteve em favor das pessoas que utilizam o aparelho celular. Quando você encontra e descobre a proposta daquilo, você consegue usar aquela ferramenta de maneira mais objetiva, sim ou não? E hoje minha pergunta para você é: o que é o Evangelho dentro da sua visão?
Se você partir do princípio apenas do conceito, talvez você não se mova muito bem dentro do Evangelho, porque o conceito de Evangelho significa boas novas. Mas até onde chega essas boas novas à sua vida? Qual é o propósito dessas boas novas na minha e na sua vida? Qual é o alcance disso em nossas vidas pessoais, familiares, cultural e social? Qual é o alcance do Evangelho na minha e na sua vida? E o apóstolo Paulo está dizendo: pois eu não me envergonho dessas boas novas. Se ele está dizendo que não se envergonha, significa que haviam pessoas que se envergonhavam do Evangelho. Eu não sei, irmãos, quantas pessoas em pleno século 21 ainda têm vergonha de se identificarem ou serem vistos como evangélicos, como cristãos, como protestantes, como crentes. Eu não me envergonho dessas boas novas, porque Ele é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando você entender a proposta dessas boas novas, talvez todo o conceito que você já tem formatado na sua vida acerca de evangelho, de igreja, possa ser mudado. Diga amém. Como o texto que o pastor Marcos citou hoje pela manhã, irmãos, quando o pardal encontrou casa, ele ficou feliz e satisfeito com aquilo que encontrou. Ele não desenvolvia apenas um voo aleatório, ele estava à busca e à procura de alguma coisa. Nós não estamos à procura apenas de suprimentos de nossas necessidades pessoais. Evangelho, irmãos, não se limita apenas ao suprimento das minhas necessidades pessoais. Ele não foi criado apenas para poder suprir uma ausência de alguma coisa na minha ou na sua vida. Evangelho precisa ser muito maior e muito mais amplo do que isso. Evangelho não é apenas um meio de suprir as minhas necessidades. Ele necessariamente precisa atender tudo o que eu tenho e o que eu não tenho. Ele precisa ser, de fato, as boas novas na minha e na sua vida. Então, o que realmente o Evangelho é? Primeiro, o Evangelho é uma verdade única. Diga, o Evangelho é uma verdade única. Não existe 2, 3 evangelhos para ser comparado, irmãos. Você não pode aferir ele com outro evangelho, porque não existe outro evangelho. Existe um pseudo-evangelho de Allan Kardec, mas não é o evangelho pautado nas premissas de uma vida cristã. Só existe um evangelho, um caminho, uma única verdade que nos leva até Deus. Por isso o evangelho é uma verdade única, absoluta. Como é bom, irmãos, nós entendermos isso. Não existe 2, 3, 5, 10 religiões que nos levam a Deus. Existe um único caminho que foi criado por Deus, e esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré, que vai nos colocar diante do Pai. É isso que nós precisamos entender. A gente não precisa ficar procurando, irmãos, qual é o evangelho que o Senhor estabeleceu na sua vida. Ele precisa ser uma verdade única para nós. Não existem muitos caminhos, um para cada povo, para cada cultura, para cada necessidade, para cada status social. Às vezes, irmãos, nós estamos fazendo isso com o evangelho. O cara tem uma posição social melhor, ele tem dinheiro, então nós temos que pegar leve com ele, porque se ele for embora da igreja, ele vai parar de dar o dízimo e nós ficaremos necessitados do dízimo dele. Então, o evangelho para essa classe social precisa ser mais leve. Unção Profética Produções.